Olá, alunos! Eu sou o professor Marcos, de Arte. Em nossa primeira aula de arte, vamos reforçar o tema central do nono ano, que é ancestralidade. Essa aula foi preparada em conjunto com a professora Ercília. E ancestralidade, o que significa essa palavra não muito comum? Bem, ancestralidade tem a ver com hereditariedade, as heranças genéticas e culturais deixadas pelos nossos antepassados, nossos bisavós, nossos avós, são nossos antepassados. Quem pôde conviver com o avô, por exemplo, quanto não aprendeu com ele, não é mesmo? E na história da humanidade sempre foi assim. Mesmo no campo das artes, aprendemos com os antepassados. Então, nessa aula vamos falar sobre ancestralidade. Portanto, guarde bem essa palavra. Ancestralidade é tudo que se refere aos antepassados ou antecessores, o que se recebeu das gerações anteriores, antiguidade, descendência e hereditariedade. Vamos em frente. As cavernas de Altamira, na Espanha, correspondem ao primeiro lugar do mundo em que se identificou a existência da presença humana. Lá podemos ver pinturas de bisões, que são um tipo de búfalo, cavalos, veados, mãos humanas e também misteriosos símbolos que foram pintados ou gravados entre 35.000 e 13.000 anos antes dos dias de hoje. Hoje é conhecido como arte rupestre. Rupestre porque tem a ver com rocha, pintado na rocha, na pedra. Mas para o homem primitivo seria arte? Historiadores afirmam que essas pinturas estavam ligadas a rituais dos homens primitivos. Eles pintavam animais porque acreditavam que teria uma boa caçada e assim por diante. Essa imagem é a da Vênus de Willendorf, conhecida como Mulher de Willendorf, encontrada na Áustria, uma estatueta esculpida entre 28.000 e 25.000 anos atrás. Pois bem, essa foi uma das primeiras representações em 3 dimensões do corpo humano. Suas formas são arredondadas. Para alguns estudiosos, essa estatueta também está ligada a rituais de fartura e de fertilidade. Note que o escultor primitivo ou ancestral, mesmo há milhares de anos, era bem detalhista. Ao ver essa escultura, o que você imagina? É interessante saber que algo que desejamos fazer hoje, como uma escultura feminina, alguém já fez há milhares de anos? Mas vamos dar um salto na história para entrar no período do pré-renascimento. Isso mesmo, um período rico da arte mundial. E essa é uma obra de Giotto, chamada de Crucificação, produzida no período de 1304 e 1306. A composição, também conhecida como Descendo ao Limbo, é uma obra do arquiteto e pintor italiano, como já falamos, Giotto de Bondone. Trata-se de um pequeno painel relativo à fase mais madura da carreira do artista. Faz parte da época em que Giotto dirigia um dinâmico estúdio em Florença, na Itália. A respeito dessa obra, podemos dizer que ancestralidade é algo com que convivemos nos dias de hoje também. Por que isso? Porque símbolos como esses do painel, Cristo, a cruz, fazem parte da nossa atualidade, não é mesmo? Ancestralidade também pode ser algo presente nesse sentido. Está certo que o Renascimento foi um período em que os pintores trabalhavam para a Igreja Católica, que detinha não só o poder religioso naquela época. Mas o interessante notar é que muitas das tradições, técnicas artísticas e fé do passado, ou seja, saberes e crenças do passado, têm influência até nos dias de hoje, não é mesmo? Nessa aula, além de mostrarmos a você obras de arte que são ícones. Mas o que é um ícone mesmo? Bom, ícone é um marco, o que é hiper, super, mega representativo de algo. Pois bem, além de mostrar esses ícones importantes, é bom dizer que são também obras ancestrais que continuam nos influenciando.
A pintura O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, é uma têmpera, ou seja, um tipo de tinta sobre tela, criado em 1485 e 1486, também no período do Renascimento. Pois bem, comparando com a Vênus de Willendorf, aquela estátua de pedra, a Vênus dessa pintura é uma outra forma de representação da mulher, não é mesmo? Feitas em períodos diferentes, mas mesmo que involuntariamente, ambas têm algum tipo de relação. Um sentido interessante nesse campo é saber que tudo tem a sua importância, principalmente no mundo da arte. São incontáveis as releituras dessa obra hoje em dia. Estamos falando aí da Vênus. Essa imagem já apareceu em capas de discos, de música clássica, em propaganda de shampoo, mostrando a influência da obra até na comunicação de massa. Outro ponto a destacar é que, além da Igreja do Renascimento, a elite também financiava os artistas. Essa pintura de Botticelli foi encomendada por Lorenzo de Médici, um estadista famoso do Renascimento que protegia os artistas. Seguindo em frente, esse é um quadro muito conhecido, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. É um afresco, outro tipo de pintura. A técnica do afresco é feita sobre uma parede ou teto com base de gesso ou argamassa. Assume frequentemente a forma de mural. A técnica é utilizada desde a antiguidade, estando intimamente relacionada com a pintura italiana renascentista. Pois bem, essa criação de Da Vinci é de 1495-1498 e está localizada em Milão, na Itália. Essa obra ancestral chega ao século XXI como uma das mais conhecidas de todos os tempos. É bem provável que na nossa casa ou na casa de algum conhecido, algum parente, essa imagem esteja presente, seja na forma de um quadro ou até mesmo de um entalhe ou relevo. Qual é o tema do quadro? Como o próprio nome diz, a última ceia de Cristo. Isso foi feito há mais de 500 anos. Se esse quadro já inspirou pesquisas, dúvidas religiosas e até inspirou romancistas e filmes, talvez a força dele seja mesmo a de reforçar uma fé religiosa muito forte no mundo ocidental, o cristianismo. Portanto, algo que deve ser levado em conta quando se trata de ancestralidade na arte é o sentido duradouro das obras artísticas, independentemente do seu período histórico. Não é porque foi feito no passado que não tem valor. As obras do passado continuam influenciando os artistas e os apreciadores da arte do presente. Seguindo mais em frente, agora vamos destacar o trabalho de um artista francês, cuja obra não só retratou o Brasil no período colonial, como também o Brasil imperial. Estamos falando de Jean-Baptiste Debré. O título dessa obra dele é Um Jantar Brasileiro. É como se o artista abrisse à nossa curiosidade uma janela de uma casa no período imperial para observarmos a rotina de uma família da época na hora do jantar. Trata-se de uma gravura de 1827. Esse aí é Jean-Baptiste Debré. Ele foi um grande desenhista, pintor, gravador e professor francês. O artista nasceu em 18 de abril de 1768, em Paris, e em 1816 integrou, juntamente com outros membros, a Missão Artística Francesa ao Brasil, organizada a mando do rei Dom João VI. Seu trabalho foi essencial para retratar o cotidiano do Brasil colônia. Chegou ao Brasil em março de 1816 e permaneceu em terras brasileiras até 1831. A convocação do artista para o Brasil deu-se em função de que, naquela época, o país estava em formação e precisava de pessoas que ensinassem arte. Outro objetivo foi fundar a Academia Imperial de Belas Artes no Brasil, a qual Debré atuou como professor. Em 1829, montou uma exposição com os trabalhos dos alunos. Foi a primeira exposição de artes no Brasil.
Durante os 15 anos em que permaneceu no Brasil, Debré pesquisou muito acerca do país e, de volta à França, organizou o primeiro volume da sua obra ilustrada, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Nela, Debré apresentou diversas pinturas sobre particularidades do povo brasileiro, paisagens e arquitetura do Brasil. Nos anos de 1834, 1835 e 1839, ele publicou os 3 volumes de sua obra. A obra evidencia a importância de sua estadia no Brasil, deixando para gerações futuras um registro palpável do Brasil colonial. Interessante, não é mesmo? Além de registrar o cotidiano do povo e o processo da independência do Brasil, Debré também retratou personalidades da corte portuguesa, como Dom João e Dom Pedro I. Para sua obra, procurou registrar com detalhes os costumes e a cultura do povo, incluindo o cotidiano de índios e suas relações com o homem branco, além da mão de obra escrava. Em diversos desenhos deixou registrado o contexto de famílias na sociedade patriarcal e os diferentes abusos sofridos por escravizados no século XIX. Debré também procurou captar com o máximo de detalhes e impacto cenas. Além disso, retratou com fidelidade as mais variadas espécies da fauna e da flora brasileira. Debré deixou o Brasil em 1831, alegando problemas de saúde. Ele morreu em 28 de junho de 1848. Pois bem, pessoal, vamos falar agora de um dos principais artistas brasileiros de todos os tempos, Portinari. Essa é uma obra dele, Retirantes. Foi produzida com a técnica de óleos sobre tela. Encontra-se no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Cândido Portinari nasceu em 1903 em Brodowski, São Paulo, e morreu em 1962, no Rio de Janeiro. O estilo moderno de Portinari é influenciado pelo expressionismo de Van Gogh, pelo cubismo de Picasso, entre outros estilos. Note que o fato de Portinari admirar pintores do passado, como Van Gogh, e aí estamos falando mais uma vez de ancestralidade, foi importante para definir o estilo dele. Importante destacar também que muitas obras de Portinari estão expostas em Brodowski, na região de Franca. Ou seja, o Museu de Portinari de Brodowski pode ser visitado por nós, como já foi várias vezes em excursões escolares. Basta combinar com o professor. Viu, gente, como o melhor da arte mundial está bem perto da gente? Eu acho isso muito legal. Eis outra obra de Portinari. Portinari pintava a sua infância. Esse óleo sobre tela intitula-se Menino com Estilingue, pintado em 1947. Local de criação, Rio de Janeiro. O estilingue, também chamado de bodoque, a tiradeira, fez parte da infância do artista, como também fez parte da minha infância. Talvez não tenha feito parte da sua infância, como a pipa, o papagaio e a cartola. Portinari retratava essas brincadeiras infantis. Lembrando, né, pessoal, que algumas coisas não são muito corretas nessas brincadeiras. Por exemplo, na hora de soltar pipa. Soltar pipa é gostoso, é uma delícia. Mas com linha com cerol, não dá, né? Por ser linha cortante, pode ferir a sua mão quando estamos empinando a pipa e também machucar outras pessoas, até mesmo gravemente, principalmente os motociclistas. Nunca se esqueça disso, a sua alegria não pode ser a tristeza de outra pessoa, não é mesmo? Nessa aula sobre ancestralidade, mostrando trabalhos artísticos importantes, ontem, hoje e sempre, vamos encerrar com o quadro moderno que talvez seja o mais conhecido da arte brasileira. É o Abaporu, da artista modernista Tarsila do Amaral. O original foi comprado pela Argentina e está exposto no país vizinho. A obra da artista Tarsila do Amaral, que aparece nessa imagem, foi criada em 1928. Trata-se de uma pintura óleo sobre lona. Nesse quadro, Tarsila foi fiel ao modernismo, que buscava mostrar temas brasileiros, como os indígenas, e o nosso país tropical, inspirada nos movimentos modernos da Europa, como o cubismo de Picasso. A obra Abaporu
ela é até hoje causando certa estranheza por mostrar um corpo humano de forma não muito realista no sentido acadêmico. Imagina com que espanto foi recebido em 1928. Mas esse é um papel da arte também, continuar instigando as percepções humanas, passe o tempo que passar. Em Barretos, o artista plástico Renato Ames Pereira fez da arte a sua profissão. Nascido em Barretos, Renato pintou seu primeiro quadro aos 16 anos. Formado em comunicação social pela Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, Renato, aos 33 anos, dedicou-se totalmente às artes, iniciando uma carreira nacional e internacional. Em 1999, foi um dos 12 pintores de todo o país premiados no concurso 500 anos de arte e design. Em 2000, representou o Brasil em Portugal nas comemorações dos 500 anos do descobrimento. Em 2001, foi escolhido para criar o logotipo oficial de uma importante feira de arte na França. Já expôs em cidades europeias como Paris, Lyon, Chantilly, Troisville e Marseille. Em Barretos, tem uma galeria de arte, Atelier Maison d'Amicy. No ano passado, Renato Ames ganhou o título de cidadão benemérito de Barretos da Câmara Municipal. Parte do trabalho de Renato Ames é voltada a destacar em forma de imagens algumas das riquezas brasileiras, como a fauna, a flora, as cores tropicais e a gente brasileira, seja nos momentos de trabalho, festas ou tradições. As obras de Renato geralmente possuem relevo e muitas delas são próprias para a apreciação tátil pelos portadores de deficiência visual. No final dessa aula, a proposta de atividade é uma pesquisa sobre a vida e obra do artista plástico barretense Renato Ames Pereira. Pesquise no Google, também em vídeos da internet. Com certeza você vai descobrir muito mais sobre a obra de Renato Ames. Para chegar no estágio em que chegou, Renato Ames também recorreu muito ao aprendizado deixados pelos mestres da pintura do passado, os nossos ancestrais. Esperamos que tenham gostado dessa primeira aula. Obrigado pela atenção, bom trabalho e até a próxima aula.